quando um assassino impiedoso é contratado para matar uma jovem herdeira, ele descobre nela um inesperado laço com seu próprio passado. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme The Hunters Prior de 2017 e vamos para mais um resumo top! O filme começa com Had, um homem rico, relaxando em sua casa luxuosa ao lado de sua jovem esposa. De repente, o cachorro do casal começa a latir insistentemente, criando um clima de desconforto. Irritado com o barulho, a esposa pede à empregada que leve o cachorro para fora. Porém, ao cumprir a ordem, a empregada é surpreendida e brutalmente atacada por um homem misterioso. Este homem, chamado Daniel, é um assassino temido na Europa, e Had era seu alvo principal. Após matar a empregada, Daniel entra na casa e executa Had e sua esposa. Para encobrir seus rastros, ele coloca fogo na residência e rapidamente foge do local. A cena seguinte se desloca para uma escola de elite na Suíça, onde conhecemos Ellen, a única filha de Had. Naquele momento, Ellen ainda não sabe da morte de seu pai. Enquanto isso, Lucas, um assassino contratado para matar Ellen, recebe a missão, mas decide antes investigar quem ela realmente é. Naquela noite, um funcionário do dormitório vai até o quarto de Ellen para informar sobre o falecimento de Had. Contudo, a colega de quarto de Ellen mente, dizendo que ela ainda estava na biblioteca, quando na verdade, Ellen se esconde atrás da porta. O funcionário pede para sua amiga que avise Ellen assim que ela retornar da biblioteca, mas Ellen tem outros planos. Ela já havia combinado de se encontrar com seu namorado em uma boate naquela noite, então, silenciosamente, sai pela janela para encontrá-lo. Enquanto isso, Lucas já estava vigiando Ellen e a seguiu até a boate. No clube, Ellen se encontrou com seu namorado e entrou para se divertir, alheia ao perigo iminente. Lucas, então, continuou a observá-la, aguardando o momento certo para cumprir sua missão. No entanto, quando ele se aproximou e viu o rosto de Ellen de perto, uma lembrança o atingiu com força. Ela se parecia muito com sua própria filha. Essa semelhança despertou algo dentro de Lucas, fazendo com que ele, ao invés de continuar o plano de matar Ellen, sentisse uma inesperada necessidade de protegê-la. Logo, outro assassino apareceu, apontando sua arma para Ellen com a intenção de atirar nela. No entanto, Lucas reagiu rapidamente e matou o assassino antes que ele pudesse agir. Isso deu início a um tiroteio, revelando que Ellen estava envolvida em uma competição mortal, com um prêmio de $1 milhão. Felizmente, Lucas conseguiu tirar Ellen e seu namorado da boate e os colocou em um carro para escapar. Porém, os outros assassinos continuaram a persegui-los. Em uma tentativa de despistá-los, Lucas causou a colisão de um dos carros perseguidores. Ele saiu do veículo para enfrentar os assassinos, mas enquanto estava distraído, Ellen e seu namorado fugiram. Pouco depois, Lucas conseguiu encontrar Ellen e alcançá-la. Ele lhe explicou que assassinos estavam atrás dela e que, para sobreviver, ela teria que ir com ele imediatamente. O namorado de Ellen, porém, não confiava em Lucas e tentou convencê-lo a não ir. Depois de refletir sobre a situação, Ellen finalmente tomou a decisão de ir com Lucas, ciente do perigo que a aguardava. Enquanto dirigiam, Ellen, ainda atordoada com a situação, Ellen, em sua angústia, se questionou por que não poderiam simplesmente ir até a polícia pedir ajuda. Após um longo momento de silêncio, Lucas finalmente respondeu, explicando que 80% das autoridades do país estavam sob o controle das mesmas pessoas que queriam vê-la morta, tornando qualquer tentativa de pedir ajuda uma armadilha mortal. Na manhã seguinte, ainda no carro, Lucas e Ellen decidiram parar em um estacionamento antes de prosseguir com a viagem. Lucas pediu para que Ellen se abaixasse para evitar ser vista pelos oficiais. Enquanto se escondia, Ellen percebeu que Lucas estava com uma seringa, o que a fez suspeitar que ele estivesse usando substâncias ilegais. Quando chegaram no estacionamento, Lucas explicou que planejava trocar o carro deles por outro, que estava estacionado lá. Ele disse que precisavam sair do país o mais rápido possível, utilizando uma rota fronteiriça que ficava a poucas horas de distância, a fim de evitar serem detectados. Antes de continuar a viagem, Lucas instruiu Ellen a se esconder no banco de trás do carro enquanto ele dirigia, para garantir que não fossem reconhecidos. Ellen, em um momento de sinceridade, admitiu que odiava seu novo padrasto e madrasta. Ela sabia que seu pai estava envolvido no tráfico de substâncias ilegais por toda a Europa, o que, em última instância, levou à morte de sua mãe biológica. Agora, ela sentia que sua própria vida estava em risco devido às ações de seu pai. Curiosa sobre o passado de Lucas, Ellie lhe pergunta se ele realmente era um viciado, e ele, após um breve silêncio, confirmou que sim. Ellen, ainda cheia de perguntas, quis saber mais sobre quem ele realmente era, mas Lucas pediu que ela ficasse em silêncio, pois a polícia estava verificando os carros à frente deles. Após passarem pela barreira policial sem problemas, Lucas finalmente se
se abriu. Ele revelou que, antes de se tornar um assassino, havia sido sargento no exército. Durante uma batalha, perdeu todos os seus amigos, o que o deixou profundamente deprimido. Esse sofrimento o levou ao vício, criando sérios problemas em sua vida pessoal. A cena seguinte se passa na Inglaterra, onde somos apresentados a Richard, um homem frio e calculista, que observa seu filho praticando arco e flecha. Ele deseja que o garoto cresça durão e implacável, refletindo suas próprias ambições. Richard, conhecido por contratar assassinos, incluindo Lucas, para eliminar a família de Ellen, tem motivos pessoais para tal. O pai de Ellen, Had, que foi sócio de Richard, planejava denunciar todos os crimes de Richard para o FBI, o que levou o empresário a contratar os assassinos para eliminar Had e sua família. Logo, uma agente corrupta do FBI chamada Gina chega para se encontrar com Richard. Descobre-se que Gina tem trabalhado secretamente com ele e traz notícias de que Had e sua jovem esposa foram mortos com sucesso. No entanto, Gina também revela que Lucas, um dos assassinos, traiu Richard ao levar Ellen consigo, e agora ninguém sabe onde ela está. Ela também menciona que, antes de morrer, Had conseguiu roubar todo o dinheiro de Richard, o que enfurece o homem. Em um acesso de raiva, Richard ordena que Gina encontre e mate tanto Ellen quanto Lucas, além de recuperar o dinheiro roubado. Richard se dirige ao armazém nos fundos da propriedade, onde eles mantêm um cachorro feroz. Dentro do armazém, coloca um civil em uma jaula, vestido com equipamentos de proteção para treinar o cão. Mesmo com a proteção, o cachorro consegue atacar e matar o homem, o que provoca um sorriso satisfeito em Richard. Enquanto isso, 2 horas depois, Lucas e Ellen chegam à França e param em uma casa vazia, que um dia pertenceu ao melhor amigo de Lucas, que morreu em combate. Lucas, ainda preocupado com a situação, decide ligar para Richard. Quando Richard atende, Lucas, com frieza e questionando, pergunta por que Richard quer matar Ellen, já que foi o pai dela que planejou expô-lo ao FBI. Richard, mantendo sua calma, responde que matar Ellen é um aviso para seus outros parceiros de negócios, para que não se arrisque a traí-lo como Hades fez. Ele então tenta convencer Lucas a matar Ellen, prometendo uma grande recompensa por isso. No entanto, Richard, sabendo da lealdade de Lucas, ameaça atingir sua família, especialmente sua filha, caso ele recuse. Agora Lucas se vê em um dilema angustiante: salvar Ellen, a quem jurou proteger, ou ceder à ameaça de Richard para proteger sua própria filha. Após isso, Lucas tirou Ellen do porta-malas do carro e a trouxe para dentro de uma casa vazia. Uma vez lá, Ellen pediu para usar o banheiro. Enquanto estava lá, ela notou um celular jogado e, movida pela curiosidade, tentou ligar para o número de seu pai. Para sua surpresa, quem atendeu não foi seu pai, mas sim Gina, a agente corrupta do FBI. Gina, com a voz fria, revelou que Lucas era, na verdade, um assassino contratado para matá-la. Ela disse a ela que, para se manter segura, deveria enviar sua localização imediatamente. Depois de enviar a localização, Ellen saiu do banheiro, visivelmente nervosa, e perguntou a Lucas se ela realmente tinha intenção de matá-la. Lucas, com um olhar pesado, admitiu que deveria cumprir sua missão, mas que não conseguia seguir adiante, pois Ellen o lembrava de sua própria filha. Assustada e sem saber em quem confiar, Ellen fugiu tentando escapar pela casa. Não demorou muito para que Lucas a perseguisse em seu carro. Ele a alcançou e, tentando convencê-la de que não a machucaria, explicou que, apesar de ter sido contratado para matá-la, não poderia fazê-lo, pois ela o lembrava de sua filha. Lucas então contou a Ellen que seu pai estava morto, o que a chocou profundamente. Embora ela sempre tivesse tido uma relação complicada com Had, no fundo ainda o amava, e a notícia de sua morte a deixou devastada. Enquanto Lucas e Ellen faziam uma pausa para comer e se hidratar, foram atacados de surpresa por 2 homens enviados por Richard. Rapidamente, tentaram escapar correndo para dentro da casa. Lucas se envolveu em uma luta com um dos agressores, enquanto Ellen tentava fugir pela parte de trás. Quando finalmente conseguiu sair, encontrou outro homem de Richard à espera, armado. No momento em que ela estava prestes a ser morta, Lucas apareceu e a salvou, pedindo que fugisse com ele. Durante a fuga, Lucas pediu para Ellen assumir o volante, pois precisava tratar de um ferimento à bala na coxa. No entanto, Ellen, ainda em choque, não prestou atenção e acabou colidindo com uma barreira. Como resultado, tiveram que continuar a jornada a pé. Finalmente, chegaram a uma estação de trem com a intenção de deixar o país. Logo depois, Lucas fez uma ligação para sua melhor amiga, pedindo que o encontrasse na próxima estação. Enquanto aguardavam, um policial se aproximou de Lucas para verificar sua identidade. Felizmente, Lucas havia preparado documentos falsificados, o que fez o policial não desconfiar de nada e permitir que seguissem seu caminho. No trem, a amiga de Lucas, Susan, chegou como combinado. Lucas havia pedido que ela o encontrasse ali porque precisava de ajuda, e Susan, que também era assassina e amiga de longa data, foi chamada para cuidar
dos ferimentos dele. Enquanto tratava de Lucas, Susan pediu para que Ellen se dirigisse ao próximo vagão por um momento. Enquanto aguardava, Ellen começou a recordar momentos do passado com seu pai, que já havia partido. Depois de terminar a conversa com Lucas, Susan quis conversar com Ellen. Ela a alertou sobre o comportamento imprevisível de Lucas, dizendo que ele poderia ser perigoso devido ao seu vício e a oscilações de humor. Susan sugeriu que, para sua própria segurança, Ellen deveria descer na próxima estação e correr o mais longe possível. Após dar esse conselho, Susan retornou para Lucas. Quando o trem estava prestes a parar, Susan tentou distrair Lucas para evitar que ele fosse atrás de Ellen, chegando até a tentar atraí-lo com algumas substâncias. No entanto, Lucas percebeu a tentativa de engano e forçou Susan a revelar onde Ellen estava. Susan então confessou que Ellen havia acabado de descer do trem e admitiu que havia sido paga pelos homens de Richard para manter Lucas afastado de Ellen. Ao ouvir isso, Lucas imediatamente correu em direção à estação para encontrar Ellen. Enquanto isso, do lado de fora do trem, Ellen foi abordada por Daniel, o homem responsável pela morte de seu pai no início da história. Quando Daniel estava prestes a capturar Ellen, Lucas apareceu e um tiroteio começou entre ele e Daniel. No meio do caos, Lucas conseguiu agarrar Ellen e juntos fugiram da perseguição de Daniel. Depois disso, decidiram seguir para a Inglaterra de barco. Durante a viagem, Ellen, ainda em dúvida sobre suas intenções, perguntou a Lucas se algum dia ele tentaria matá-la. Naquele momento, Lucas não respondeu, preferindo se concentrar em ensiná-la a usar armas. Porém, quando Ellen insistiu com mais perguntas, Lucas, irritado, apontou a arma para o seu próprio peito e disse que, se ela não fosse capaz de confiar nele, poderia atirar nele naquele momento. Após esse confronto, Ellen, ainda insegura, decidiu confiar em Lucas, aceitando que, apesar de tudo, ele não a trairia. Após chegarem à Inglaterra, Lucas levou Ellen a uma antiga casa vazia que ele possuía, mas que não visitava há muito tempo. Enquanto estavam lá, Ellen perguntou a Lucas quem estava por trás do plano para matar sua família. Lucas revelou que a pessoa responsável era um homem chamado Richard, um criminoso internacional, que disfarçava suas atividades criminosas ao administrar uma empresa de investimentos. A resposta despertou a curiosidade de Ellen, que decidiu investigar mais sobre ele. Usando o computador na casa, ela descobriu o nome e o endereço da empresa de Richard, que ficava na Inglaterra. Logo depois, Ellen foi até Lucas, que estava lutando contra os sintomas de abstinência enquanto tentava superar seu vício. Ela pediu a Lucas que eliminasse Richard em troca do dobro da recompensa, já que agora ela era a única herdeira da fortuna de seu pai. No entanto, Lucas estava muito doente para reagir e ignorou o pedido de Ellen. Determinada a assumir o controle da situação, Ellen pegou uma arma e decidiu ir até o escritório de Richard, que ficava nas proximidades. Mesmo com Lucas mal conseguindo se manter consciente, implorando para que ela não fosse, Ellen estava tão certa de sua decisão que não hesitou. Decidiu partir sozinha para confrontar a Richard, determinada a fazer justiça por sua família. Momentos depois, Ellen chegou ao escritório de Richard, determinada a enfrentá-lo. Ela se aproximou da recepcionista e pediu para falar com ele, alegando que queria se entregar. Pouco depois, Richard apareceu e Ellen, com as armas em mãos, rapidamente apontou para ele. No entanto, ela hesitou, a tensão a consumindo, e não conseguiu puxar o gatilho. Em vez disso, entrou em pânico, deixando a arma cair e correndo desesperada para fora do prédio. Quando ela saiu, foi surpreendida pela polícia, que já aguardava do lado de fora do prédio. Sem chances de fuga, Ellen foi presa e levada em custódia para a delegacia. Enquanto isso, Gina, agente corrupta do FBI, ligou para Richard para informá-lo sobre a conta bancária suíça em nome de Ellen, onde todo o dinheiro que o pai dela havia roubado estava guardado. Para acessar o dinheiro, eles precisavam do consentimento de Ellen. Percebendo a oportunidade, Richard instruiu Gina a ir até a delegacia e libertar Ellen imediatamente para que pudesse pegar o dinheiro. Naquela noite, Ellen foi liberada da delegacia e Gina já estava lá, fingindo que iria levá-la para o aeroporto para que ela pudesse voltar em segurança para os Estados Unidos. Mas, nos bastidores, Lucas, que havia se recuperado da abstinência, estava procurando por Ellen. Ao observar os homens de Richard se esgueirando pela área através de uma câmera de segurança, Lucas agiu rapidamente e os deteve. Lucas aceitou inicialmente mandar uma mensagem a Richard através de um dos homens, pedindo que deixasse Ellen em paz. No entanto, quando o homem resistiu, Lucas não teve escolha e o eliminou. Nesse momento, Susan apareceu de repente, apontando uma arma para Lucas. Ele tentou convencê-la a ir embora, lembrando-a de que eles haviam sido amigos, mas Susan revelou que foi contratada para matar Lucas, pois Richard havia colocado alto preço pela sua cabeça. Diante da situação, Lucas teve que agir primeiro. Em um confronto inevitável, acabou matando Susan. Enquanto isso, Gina levou
Ellen até um armazém, onde Daniel estava esperando para cuidar dela. Nesse momento, Richard contratou Lucas, zombando dele e dizendo que ele agora estava sem poder e deveria desaparecer, pois Ellen estava sob seu controle. Algumas horas depois, Gina e Daniel levaram Ellen até a casa de Richard, onde planejavam mantê-la trancada no porão, até que ela revelasse os detalhes da sua conta bancária na Suíça. Naquela mesma noite, Richard estava dando uma grande festa com alguns oficiais importantes, mas enquanto a festa acontecia, Lucas já havia se infiltrado na casa. Quando Richard percebeu que Lucas estava lá, entrou em pânico e correu para o quarto para pegar uma arma, mas Lucas já estava esperando, apontando uma arma para ele. Sabendo das habilidades de Lucas, Richard implorou por sua vida, oferecendo pagar o que fosse necessário para salvar-se. Mas naquele momento, Lucas só queria saber onde Ellen estava. Richard, percebendo que não tinha escolha, revelou que Ellen ainda estava viva e sendo mantida no porão, sob a guarda de Gina e Daniel. Determinada a resgatar Ellen, Lucas forçou Richard a levá-lo até o porão. Quando chegaram, Richard avisou Gina e Daniel para não estragarem tudo, mas de repente, o filho de Richard apareceu e disparou uma flecha em direção a Lucas, dando início a um tiroteio caótico no local. O som dos tiros fez com que todos os convidados da festa entrassem em pânico, correndo desesperados para fora da casa. No meio do caos, Lucas conseguiu matar Gina, enquanto Ellie tentava escapar, correndo por um corredor. No entanto, Daniel a alcançou e a atingiu no ombro, tornando sua fuga ainda mais difícil. Quando as coisas pareciam sem esperanças, Lucas apareceu e uma luta feroz se seguiu entre ele e Daniel. Em um momento, Daniel estava dominando a luta, prestes a derrotar Lucas, quando de repente, Richard apareceu e atirou em Daniel, interrompendo o confronto. Descobriu-se que Richard havia planejado matar tanto Lucas quanto Daniel o tempo todo, manipulando ambos para alcançar seus próprios objetivos. Richard então apontou as armas para Lucas, pronto para acabar com ele, mas antes que pudesse disparar, Ellen, com grande coragem, conseguiu atirar primeiro e salvar Lucas. Após o caos e a violência que se seguiu, Lucas rapidamente levou Ellen para fora da casa, a fim de ajudá-la com ferimento no ombro. Alguns meses depois, Lucas recebeu uma ligação de Ellen, que havia retornado aos Estados Unidos e agora morava com a família de seu tio. Ela perguntou como Lucas estava e ele respondeu que estava bem. Ellen, com sua generosidade, compartilhou que havia transferido 10 milhões de dólares para a conta de Lucas como um presente de agradecimento por tudo o que ele havia feito por ela. Ela também garantiu que, se ele precisasse de qualquer coisa, ela estaria lá para ajudar. Com esse gesto de gratidão, Lucas se sentiu mais corajoso e decidido a dar o próximo passo em sua vida. Ele finalmente se reuniu com sua esposa e filhos, agora que havia superado seu vício. Sua família, que sempre o esperou, estava pronta para recebê-lo de volta, especialmente agora que ele tinha muito dinheiro em sua conta. A moral da história nos ensina que nunca subestime o instinto protetor de um assassino com problemas paternais e uma filha em potencial para salvar. Afinal, às vezes, os maiores perigos não vêm de armas, mas de ex-parceiros de negócios e más escolhas de padrastos. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.